Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento Jesus se faz presente através dos benfeitores espirituais, que nesse momento compartilha conosco todos esses ensinamentos do Evangelho, para que possa iluminar as consciências e trazer a luz do conhecimento para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 24, a lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas, né? É o capítulo 24. E hoje nós vamos continuar no item 5, né? São 5, 6 e 7. Vamos ver quantos que eu consigo caminhar aí. Mas quando fala da candeia sobre o alqueire, que é essa parte do Evangelho, ele fala que a luz da verdade ela não pode ser escondida, né? Ela tem que ser colocada no candeeiro para que essa luz chegue a todos. E esse item vai falar agora um pouco sobre isso, o que acontece, como funciona isso, e como que a previdência divina trabalha com cada um de nós para que essa luz chegue até nós. Então, se pôs em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvém da proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sobre o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Então, por trás disso daí, entra a situação que esse conhecimento, né, quando a gente vai estudar lá no livro dos Espíritos, a gente já vai perceber que Deus, né, não revela tudo a nós. Devido à nossa atual estágio, né, vamos dizer assim, nós estamos num planeta de provas e expiação, aonde o mal ainda perdura, e nós estamos numa situação que, quando nós sabemos, nós passamos a dominar aqueles, né? E domina numa situação. Eles mesmo fazem com que a gente se sinta, né, com um grau mais elevado. Eu acho que eu estava falando sobre isso no estudo anterior, quando nós, né, nós que temos o conhecimento, isso não é sinal de elevação. Muitos espíritos que estão sobre a Terra, que não têm o dom da palavra, que muitas vezes não aparece, são mais evoluídos do que eu, do que nós. É uma condição de evolução moral na conduta da relação interpessoal. Então, é nessa situação que agora nós estamos vendo que essa luz ela vai chegando gradualmente. E é uma situação bem, vamos dizer assim, que a gente precisa analisar bem. Porque quem que é que nos faz levantar o ego? As próprias pessoas. Então, até nós no Espiritismo, nós vemos isso, um palestrante ou aquele que está falando, ele tem que tomar muito cuidado com o ego, porque aqueles que estão assistindo podem fazer com que ele... E uma coisa a gente sabe, quer fazer um médio cair, basta a gente começar, né, vamos dizer assim, não é idolatrar,
mas a gente elevar ele numa condição. E aí a coisa vai se complicar. Então, é dentro dessa situação que esse processo de iluminação, ele é gradual. E nós percebemos que, na condição que nós temos, a doutrina que nós estamos estudando é dos espíritos, não é minha. Tá? Para que nenhum de nós tomássemos posse daquilo que vinha dos espíritos. Então, é uma condição que nós temos que ficar bem atento, porque esse processo, né, faz com que nós possamos, através das nossas imperfeições e da posse desse conhecimento, provocaria um estrago por aqueles que olham ainda para nós, achamos que somos superiores a ele. Embora aqui na Terra, né, no planeta que estamos, ainda olhamos as pessoas, né, temos uma condição de superioridade que seja da posse do dinheiro, da posse do conhecimento, né? Porque tudo isso faz com que a gente, né, entre num processo, vamos dizer assim, obsessivo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que, quando a gente vai ler o Evangelho, a gente precisa estudar, ficar atento da profundidade, porque ele está falando comigo, mostrando uma situação que qualquer um de nós, qualquer um, pode cair. Pode cair. E muitas vezes nós não nos olhamos para isso. Não olhamos. A gente lê, acha é lindo, mas é muito profundo. Nós precisamos olhar esse evangelho e estudar ele para que a gente tenha ideia da profundidade desses ensinamentos. Quantos aí que estão dentro de centros espíritas com conhecimento até mais do que eu, e o próprio grupo entra num processo, né, fazendo que o médium, aquele que está ali, né, à frente, se sinta de tal forma e ele continua e não consegue se aperceber da condição que está acontecendo ali. Os infortúnios ocultos, que está lá na parte do Evangelho. Sempre eu falo isso, a gente lê, estuda, esquece o que a gente leu lá. Fala, não, eu não vou cair nisso. Nessa parte não, o médio é o mais suscetível à obsessão. Não é porque ele sabe, não, porque ele é médio, aí que a coisa se complica mais ainda. O orar e vigiar vem com mais atenção para nós. O Cristo, gente, para ele trazer essa mensagem para nós, o Cristo, o governador do orbe, era preciso que nós que estamos aqui à frente de toda essa leitura ficássemos atentos e soubéssemos com o que nós estamos mexendo, o que estamos falando. E se há um primeiro mais necessitado aqui, sou eu, né? Então, são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas elas têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Quantas coisas não tem? Pasme, o Espiritismo que traz todas essas verdades, é preciso que eu estude, que eu olhe com muita cautela e aproprie desse conhecimento para que eu tenha, né, logicamente, absorver esse conhecimento e seja um exemplo na prática. Logicamente que Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Porque todas as questões do livro do Espírito eu me vinha na cabeça e, como sempre, continuando estudando, como nós vamos... O que Kardec está querendo com isso? Porque ele faz essa pergunta. Qual a característica do verdadeiro espírita? Aquele que passa a dominar, que trabalha para dominar as suas más tendências.
E aí, nessa colocação, eu fiquei muito preocupado, porque eu já tinha pegado a essência do Evangelho de Jesus. Quando eu aprofundei no conhecimento, vi que todos nós somos devedores para com a justiça divina, e essa luz, ela chega numa intensidade para nós espíritas, portador do conhecimento, mostrando que nós somos os mais devedores para com a justiça divina. E que nós precisaríamos exemplificar, através do estudo do Evangelho de Jesus, para a prática. E aí nós iríamos compreender quem é essa nuvem de testemunha que estão do outro lado e que muitos de nós ainda chamamos de obsessores. Na verdade, eles nos monitoram para que nós ficássemos atentos a toda essa dinâmica a qual nós estamos inseridos. Eu vou tentar explicar isso um pouco, né? E esses tempos, sempre eu estou sozinho assim, os pensamentos vêm, e eu lembrei, quando eu era criança, que a gente morava lá no Pará e a gente ia pescar, a gente entrava na selva, eu fui a primeira vez com meu pai, depois eu aprendi que nos meus 13 anos eu andava ali, eu e meus amigos, né? E aí, naquelas trilhas que nós abrimos, que era picada no meio da selva, nós ficávamos atentos a toda a situação de movimentos de animais, de cobras peçonhentas, para que nós conseguíssemos passar e chegar, sair fora da mata. É nessa situação que nós estamos inseridos, aonde Jesus, através hoje da doutrina dos espíritos, nos orienta na condição que estamos para que nós prestássemos a situação, né, na existência, com relação, principalmente nós, médios, aos escolhos da mediunidade, aos perigos da mediunidade, à condução dessa doutrina dos espíritos, para que nós, ao absorvermos esse conhecimento, exemplificássemos através de práticas saudáveis, levando essa luz a todos que buscassem o conhecimento, que é isso que nós estamos fazendo. E aí Emmanuel fecha de tal forma que ele fala que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Olha o que nós estamos estudando e o que o Cristo fala há 2000 anos atrás. Então, a doutrina dos espíritos vem agora nos trazendo luz, e essa luz se propaga de tal forma pelo planeta, divulgando as máximas do Cristo, codificada pelo Allan Kardec, explicando tudo do que liga o mundo espiritual ao mundo material. Qual a relação? E aí o problema maior é que nós nos esquecemos que esses espíritos que estão lá são os espíritos que passaram toda a jornada e muitas vezes esconderam essas verdades e não conseguiram trabalhar ela dentro de nós mesmos, deles, na existência, exemplificando ações. Então, o Cristo nos mostra que vários dos obreiros, dos trabalhadores, muitos deles estavam em caminhos perigosos e que foram trazidos para o caminho da luz através de experiências sucessivas aonde ele aprenderia. E depois chegou o tempo que ele, através desse conhecimento adquirido, pudesse, né, trazer essas luzes da verdade àqueles
a quem nós compartilhamos, encarnados e desencarnados. Por isso que quando eu estou lendo, falando, os irmãos espirituais estão do nosso lado, acompanhando e evoluindo. Eu evoluo, eu aprendo, e os espíritos que nos acompanham também, tá? Então, não pode existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Nada, gente. Tudo vai chegar ao seu tempo. Tá? Vai se aperfeiçoando. Quando nós conhecemos a trajetória, principalmente de quando as pessoas trabalhavam para construir objetos naquela época, hoje eles estão mais aperfeiçoados. E levam aqueles que estão nesse aperfeiçoamento a buscar lá. Como que eles faziam isso? Nada mais, nada menos que ele, aquele que busca conhecer, ele estava naquela época praticando. Então, toda essa trajetória de evolução cabe a cada um de nós, que somos o artífice do nosso destino, de uma trajetória de evolução. Aí nós vamos ver aí aqueles que criaram o antibiótico, a penicilina, as cirurgias que tem hoje, né? O aperfeiçoamento de máquinas. Ele começa numa época e ela termina hoje aperfeiçoada. Passou-se 300 anos, 400 anos, sabe lá Deus quantas reencarnações teve, e os espíritos que estão do outro lado, intuindo o que estão na carne, trabalham em consonância e ligação com os espíritos que atuam na matéria. E aí eu vou entender o que Kardec pergunta para os espíritos: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais que imagineis, que vocês imaginam. Somos nós que vos dirigimos. Olha o que ele fala. Então, essa luz, ela vem sendo trabalhada por cada um de nós, direcionada pelo Cristo, impulsionando para que ela chegue em consonância de acordo com a evolução de civilizações, né? De regiões, aonde vai sendo modificada com o passar dos anos, né? Então, tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro, né? A mesma coisa eu assisto de vez em quando aqueles estudos, né, arqueológicos lá em Israel, né? Tem uma, acho que é com a Aline, e ela vai contando todo, né, o trabalho da arqueologia, trazendo luz de como vivia aquele povo da época. Então, a gente já vai começar a perceber que a ciência não é curiosidade, é buscar compreender tudo o que está acontecendo. Então, quando nós reencarnamos, nós temos a ciência da busca de conhecer, de saber, impulsionando a humanidade a melhor. O mais interessante, que a gente muitas vezes fala da inveja, a inveja ela é necessária para que nós possamos promover a evolução, né? Um olha e fala, eu vou fazer melhor do que você, vai lá e faz, e assim vai. Toda a estrutura planetária, aonde, quando nós vamos ler lá, ele fala assim, o mal é o remédio, né? Nós ainda não aprendemos e ainda não conseguimos enxergar na hora que a gente está com a situação de ver, né, que aquela situação está impulsionando o espírito a se desvelar e buscar soluções para os problemas. Tá? Então, nós temos situações que nós vivemos na vida e hoje, né, eu já vou fazer 59 anos, quando eu olho para trás e vejo tudo aquela situação, e a gente pergunta, fala, cara, eu era tão feliz, não estou dizendo que eu não sou feliz hoje,
Mas quando a gente olha para trás e que a gente atravessou isso, foram grandes avanços, né? Então a gente começa a perceber que nós crescemos. Então todos nós fazemos partes, construímos, fazemos parte da história, modificando, e aí a gente vai compreender que esses espíritos que estão do outro lado, que muitas vezes a gente olha e chama obsessor, eles não são obsessor. Eles fazem parte dessa indumentária, dessa organização comandada por Deus para que nasça na terra o reino de Deus. É nisso que está contido o Evangelho. Toda essa estrutura, toda essa condição, nós vamos perceber que os obsessores, a qual nós damos esse nome, que é até meio estranho, na verdade, eles são nossos professores. Estudando a Gênesis, nós vamos perceber que há uma estrutura comandada por uma força superior, por isso que Kardec foi lá e perguntou o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí nós vamos compreender como funciona toda essa organização. Por isso que quando Cristo encontra aquele irmão e questiona quem é você, o irmão fala assim, somos uma legião. O Espírito olha, faz um olhar de 360 graus no Cristo e não encontra nada. Nada no Cristo. Como encontra em nós. Aí ele fala, ele vê a superioridade moral do Cristo e pergunta, não nos tire daqui. E o Cristo olha, sabia de toda a estrutura e sabia que através daquela legião se construiria na terra o reino de Deus. Né? Olha que esse Espírito fala para Jesus, não nos tire daqui. E o Cristo não ia tirar mesmo, porque toda essa legião fazia parte e faz parte de uma grande obra estruturada para evolução espiritual de cada um, para que nós avançássemos na progressão dos mundos. Olha só o que tem dentro da doutrina dos espíritos. Porque quando eu leio o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênesis, o céu e o inferno e o que é o espiritismo, aí nós vamos entender que essa revelação, ela rompeu séculos para que fosse preparada o momento certo para que essa luz chegasse a iluminar as consciências dos homens que vinham de uma trajetória passando pelos 3 reinos: animal, vegetal, mineral, vegetal e animal. Para que essa luz chegasse e o Espiritismo viesse, e aí nós vamos compreender que o Espiritismo é agora para esse 3º milênio. Por isso que o Chico falava, os espíritas têm uma ideia equivocada com relação do que é o mundo espiritual. Quando o Chico falou aquilo, eu já tinha percebido e entendido o que é essa relação do que ele estava falando. Porque está implícito em toda a estrutura da codificação, preparado numa condição que o Cristo mesmo coloca, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Numa condição pedagógica, aonde a cada um, no seu tempo, entenderia as verdades do Cristo. Eu acho que não vai dar para a gente ir no outro, né? Eu vou parar no 6 mesmo. A cada item do Evangelho, ele traz para a gente tantas coisas, tantas explicações,
E que se eu não estudar a doutrina dos espíritos, eu não vou ver a grande obra de Deus. A estrutura que foi preparada para receber espíritos como nós, endividados para com a justiça divina. E o mecanismo principal, né, que é usado pela espiritualidade e que nós sabemos que há uma condição para que o espírito reencarne e ele, através das vivências, das experiências, aprende e evolui numa condição, numa ascendência, em que todas as situações, aonde ele retorna para o plano espiritual e vê, muitas vezes ele olha, será que eu terei condição de me elevar? E aí o Cristo foi categórico. Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Todos nós estamos fadados a ser felizes. É preciso que nós tenhamos ciência da condição que estamos de espíritos e em condição de crescimento, de evolução dos dois lados. Endividados para com a justiça divina, sendo preparados para ser felizes. Todos nós. Todos nós. Então é preciso que esse evangelho seja lido, interpretado, analisado e, logicamente, a sua prática. Vamos lá agora, deixa eu anotar aqui para o Livro dos Espíritos. Bom, no Livro dos Espíritos, nós estamos na questão agora 189, né, da pluralidade das existências e das transmigrações progressivas. O Cristo fala, né, isso de uma forma implícita, né, e de uma condição que ele fala que a casa do Pai tem muitas moradas. E agora Kardec, através da codificação, vem nos explicar como funciona isso, né? Então, a questão 189, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Aí os espíritos respondem, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Quando chega nessa pergunta, nessa resposta aí deles, a gente vai ver que tem muita coisa aí para trás. Nós estamos num mundo hoje de provas e expiação. Imagine os mundos que tem aí para trás. Imagine nós que passamos, né? Passamos, que tem essa infância, passamos pelo mundo primitivo. E olha que eu falei, passamos pelos 3 reinos. O mineral, o vegetal, e estamos no hominal, tá? Que é o que nós estamos agora, o animal. Então, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Aí falou, mas instintiva? Os animais agem pelos instintos, mas o homem age através da sua inteligência. Então, nessa pergunta, já nos leva a questionar muita coisa, e não é pouco. Aí a gente começa a ficar falando, meu Deus, eu vou ter que estudar toda essa doutrina e se aprofundar nisso daqui. Ciência, tá, gente? Ciência não é curiosidade, é descobrir o que esses espíritos estão querendo dizer ali para nós. Ele mal tem consciência de si mesmo e dos seus atos. Não tem. A mesma coisa quando o Cristo fala, quando ele está sendo crucificado. Sempre eu estou falando que eu mesmo perguntei para mim mesmo, por que ele falou, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz, eu cocei a cabeça. O que o Cristo está querendo dizer com aquilo? Muitos de nós estamos na infância ainda, numa condição que nós não apropriamos ainda da gravidade dos nossos atos com relação às nossas vivências.
Muitos de nós, apropriando do conhecimento, achamos que somos deuses, semideuses. Imagine a propriedade do espírito quando nós vamos estudar, porque tem informação, mas como que é os espíritos do outro lado? E os espíritos, quando se acham livres do outro lado, se agem como Deus, o semideus, onde ele pode fazer tudo o que ele quer, da forma que ele quer. E nós sabemos que há muitas limitações, porque quando eu começo a estudar a entrada do espírito na reencarnação, nós vamos ver que somos muito, mas muito limitados. E aí eu volto lá na pergunta de Kardec novamente, quando ele fala: qual a ação dos espíritos? Muito mais de que vocês, mas somos nós que vos dirigimos. Então, nessa condição, aí eu pergunto. É aquilo que fala, obsessor só fala nisso. E aí eu vou estudar toda essa indumentária, qual o papel desses obsessores nessa grande obra de Deus, que tem um propósito de iluminação, de instrução acerca da realidade. E o que Kardec pontua? Que estude essa doutrina. Que estude. Ela está fundamentada nas máximas do Cristo numa intensidade que vai fazer com que nós refletamos dentro da condição de pequenos que somos, dentro dessa grande obra comandada por Deus, onde o Mestre Jesus nos orienta com relação ao nosso papel, aonde nós teremos que saber falar sim, sim, não. Aonde nós teremos que aprender o que é luz, o que é as trevas, para migrarmos para o amor, para entendermos o que é o amor. Então, ele mal tem consciência de si mesmo e seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Há quantos milhões de anos perco um tempo aí que eu não vou conseguir nessa minha trajetória que eu não sei. Graças a Deus. Né? Mas sabemos que todos nós estamos aí, olha o nome aí, despertar, despertando. O Espiritismo, essa doutrina que tem pouco mais de 200 anos, está despertando dentro de mim um sinal que eu tenho que mudar. E olha lá, as vicissitudes e os infortúnios ocultos que está lá no Evangelho. Não é só para ler, não, viu? Refletir, estudar aquilo. Então, o espírito tem igualmente a sua infância. Não é essa infância nossa aqui de como criança, mas do espírito eterno, que passa por várias vivências, trazendo no seu histórico toda uma trajetória. Qualquer um de nós. A mesma coisa esses espíritos a qual nós chamamos obsessor. Né? E aí a coisa se complica. No início de sua individualidade, somente tem instintos qual o animal. Falei sobre isso. A sua vida é instintiva e ele não tem consciência de si mesmo. Não compreende as leis, a sua condição é de simplicidade e ignorância. Não goza das suas faculdades porque elas se encontram adormecidas. Adormecidas. Quando nós pegamos um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, da pior espécie, como nós chamamos, o nome, pior espécie. Mas, na verdade, um espírito mais endurecido, tanto encarnado como desencarnado, ele tem a semente do amor dentro dele. Olha o que está falando aí, em estado adormecido.
precisa ser trabalhado. Deus trabalhou cada um de nós, preparando em vários mundos, de acordo com a sua necessidade, para que ele aprenda a amar. A amar. Então, é esses estágios que nós estamos. Não goza da sua faculdade porque ela se encontra adormecida. Somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor e na violência que recebe de fora para dentro de si mesmo, é que vai entendendo o objetivo da vida. Ele não sabe. Então, aquilo que o Cristo falou, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem, é a mais pura verdade. O Espírito precisa ser experimentado. Ele precisa passar por situações adversas para que ele chegue à luz. Todos nós. Quando eu vou aprender a andar, lá a criança, ela não cai, se esfola, tudo, né? E ela não aprende a andar. A mesma coisa que nós caímos, né? As vicissitudes da vida. Porque lá naquela parte fala assim, todos os problemas que nós estamos passando está relacionado à nossa atual existência. Eu falei, mas o que ele está dizendo ali? Por quê? O nosso planeta vem do histórico que nós somos apoiado por uma equipe espiritual, de uma inteligência fora do comum, nos estruturando, trazendo e confortando em todas as áreas do segmento, para que nós possamos entender isso, que nós sabemos hoje, falamos de vitamina D, C, de todo, né, essa organização da química, da física. Eu vou lá no sol, tomar o banho de sol e estou recebendo a vitamina D. E aí nós vamos ver o preparo, o carinho de Deus para com todas as almas, para com todos os espíritos, né, que estão do outro lado. E eles não enxergam. Se muitos aqui ainda não se aperceberam, e tem muitos, né, muitas vezes, por que Deus tirou isso de mim? Deus não tirou nada, mas nós, a nossa falta de compreensão, nos ligamos a situações de inconformismo e não acordamos para as realidades, para as benesses que Deus manda a todo momento. O sol, a chuva, o mal é o remédio. As grandes tormentas no planeta fazendo que o homem se prepare, para que o homem entenda e, logicamente, comece a trabalhar, porque ele é a grande obra de Deus. Todos nós, gente, somos a grande obra de Deus. Por isso que o Cristo foi lá e falou, vós sois Deus, pode fazer o que eu faço e muito mais. O Haroldo Dutra falava de uma situação bastante interessante, né? O que o homem demora aí séculos, ou melhor, muito tempo para fazer na junção química, né? Para fazer uma mistura, para fazer uma mistura química, né? Para fazer toda uma estruturação, para fazer tudo que nós temos hoje para o nosso bem-estar hoje no planeta, Deus faz brincando. Começa a olhar, quando se fala no universo, o nosso corpo é um universo. Tudo que tem no corpo tem uma finalidade. E aí nós vamos entender toda essa estrutura, todo esse mecanismo, da onde vem, para onde vamos, como funciona, tá? Então, todos nós que escrevemos do mundo espiritual já passamos por essas fases de animalidade total, né? Tem um filme de Luiz Sérgio, né? Deixe-me ver, deixe-me viver. Na hora que eles vão no trabalho para
num processo reencarnatório, ele sai, né? E chega lá fora, tá chovendo. E aí ele fala para a instrutora, falou, nossa, eu queria sentir a chuva. A instrutora vira para ele, mude seu pensamento. E ele fez. Ele ficou todo molhado, para que nós possamos ver a capacidade que tem o espírito do outro lado, aonde o poder do pensamento, de uma condição que foi trabalhada e explicada pelo Cristo, nós ainda achamos que nós não podemos fazer. E tem mais. Os amigos espirituais e o próprio Jesus nos falam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Deus. E não olha quem. Nós ainda temos uma condição de ver os infelizes, infelizes para nós, mas para o espírito que está ali, vivenciando aquela experiência, é uma condição única para a evolução. O mal é o remédio. E nós não sabemos. Ontem ainda falei, né, que o Chico sofria muito. Quando ele viu o espírito, ele abraçava, ele beijava. Ele tinha uma condição muito grande de se aperceber das necessidades do espírito. Quando não, o próprio Emmanuel falava para ele, ele sabia que não podia, ele orava, pedia, e que muito, gente, ele entrava em contato com eles no plano espiritual e falava assim, eu vou te ajudar, porque tem muitos espíritos que... Mas será que eu vou conseguir? E o Chico ia e falou assim, nos encontraremos, como teve casos que eu vi na leitura, né, que ele encontrou o espírito, encontrou no plano espiritual, fez todo o trabalho de trajetória, de reencarnação, e encontra o espírito na vida, porque estava marcado, e quando ele encontra o espírito, ele fala o nome do espírito, para vocês terem uma ideia da capacidade que tinha ele. E era de vice-versa, quando não, o espírito aparecia, né, para ele, mostrando no retorno para o plano espiritual, vinha agradecer. Do mesmo processo que teve com o Bezerra de Menezes, só que o Bezerra de Menezes chega no plano espiritual, quando abre a janela, tinha aquela multidão de gente, e ele vira para quem que são esses? Vocês são aqueles que você ajudou, os encarnados, e também os desencarnados, porque ele era espírita. Para vocês terem uma ideia do que é essa doutrina. Ela deu uma condição preparando essa relação, o entendimento, permitindo ao espírita uma doutrina bem estudada, bem trabalhada, traria um conforto muito grande que tinham a condição do inimigo de outras encarnações, poderia agora, através da compreensão e do estudo dessa doutrina e prática, construir um amigo. Tá? Olha só. Convencer um amigo. De irmão, que a gente chama obsessor, trazê-lo ele para a realidade na condição agora de amigo. Né? A vida é uma escola. Os anjos do Senhor são os professores e nós outros, os alunos. Tá? Essa estrutura aqui, gente, está falando aqui, ó, os anjos do Senhor. Os anjos, toda essa organização que tem do outro lado, a quem nós chamamos de obsessores, toda aquela estruturação, são nossos professores. E aí eu esqueço, quando eu falo isso com tanta propriedade, que eu preciso voltar aqui, planeta que nós estamos, de prova e expiação. Logicamente, tem que estar toda essa estrutura preparada para... É uma peneira, gente, para que nós aprendamos a amar. Pegamos a história, tudo do cristianismo, todos aqueles que eram perseguidores se tornaram trabalhadores. E ainda usa esse nome de obsessor. E aí até uma condição muito complexa, porque em nenhum momento o Cristo criticou, ou falou, ou chamou, viu o potencial de cada um.
de cada um. E aí eu chego, estudo a doutrina, vou para um trabalho mediúnico e falo de obsessor. Onde que está o obsessor, gente? Dentro de mim. Né? E eles procuram entender, mas por que me chamam de obsessor? Olha a lição aonde está trazendo toda essa estruturação, vendo que o obsessor de ontem, Judas, né, e muitos outros passaram por uma trajetória, Emmanuel, e muita gente. Hoje são espíritos mais evoluídos ou evoluídos, vivendo em outros planetas, numa condição melhor do que nós. Tá? Queira Deus que possamos estar ansiosos para o aprendizado, querendo aprender. Temos no seio da consciência valores imortais em tudo que concerne o amor, gente. Tudo. Só para vocês terem uma ideia. O espírito que é mal, que é ruim, que convive conosco, ele já tem o ideal vamos dizer assim, de companheirismo, de estar junto, de lealdade com o outro, de afinidade. Então já está sendo trabalhado. Mas para nós, quando nós olhamos toda essa estruturação, a gente só vê só com o lado ruim. Mas dentro da grande obra de Deus, há um trabalho, há uma condição para que esses espíritos, como nós, se auto-iluminem. Quando nós vamos olhar, nós espíritas hoje, fomos perseguidores em outras encarnações. Fomos outros. Vivemos lá na época da Inquisição. Matamos em nome do Cristo, com valores totalmente contrários às leis de amor. E hoje somos o testemunho vivos que, quando nós vamos ler, nós vivenciamos essas experiências. Paulo, gente, era um perseguidor do Cristo. E ele mesmo chega num ponto, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, em ação e atitude. Né? E é por isso que a gente tem aquela frase de Santo Agostinho, né? Que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã melhor do que hoje. Era a oração de Santo Agostinho. E se a gente pegar toda a estruturação desses espíritos, passaram pela mesma trajetória, todos, gente. Todos nós. Né? São dons divinos colocados em nós pelo Criador. Por isso são intransferíveis. A evolução do espírito, gente, ela é única, é dele. Não é que nem tudo aqui que é material se perde, mas conhecimento do espírito nunca se perde. Tá? Nunca se perde. Por onde andamos, levamos o que é nosso e nossa criação mental. Tá? O espírito que está do outro lado, ele está numa condição mental que ele não consegue sair. É aquilo que ele entende. Então, há toda uma estruturação que nós espíritas precisamos entender da importância de estudarmos, da importância de sabermos que nós não morremos e que aquele espírito que está do outro lado lá, ele é um espírito que está em sofrimento, que está abalado de uma condição comportamental e que nós também estávamos lá e agora estamos reencarnados num processo de adensamento mental para que nós, através das nossas atitudes comportamentais, possamos tirar as sombras que está dentro de mim e retornarmos para o plano espiritual, mas sem essas sombras. Por isso que Kardec pergunta, qual a melhor forma de evoluir? Reencarnando. Então, são experiências sucessivas que nós vamos gradativamente, de acordo com a nossa evolução, extinguindo ela, tá?
Podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências do presente. Olha as vicissitudes, os infortúnios ocultos, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir, pelo que agora estamos fazendo. Chegou o momento de nos melhorarmos e o Espiritismo ser-nos-á uma força poderosa a nos indicar a estrada luminosa por onde passou o guia maior da história dos povos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou os traços de luz nas letras do Evangelho. O Evangelho, gente, ele está escrito numa estrutura romanceada, né? E os Espíritos muitas vezes falam assim, basta só ler aquele trechinho para nós, já nós estamos ali ouvindo. Eles falam desse jeito, gente. É lindo a hora que eles falam. Mas quando eu me aproprio disso e eu começo a explicar, o Espírito chega numa posição do outro lado e fala, nossa, agora eu estou entendendo o que o Cristo estava falando. O que esse rapaz está falando para mim agora está se tornando luz. E eu consigo enxergar lá na frente a trajetória que o Cristo quis falar. Em outros pontos, os Espíritos falavam. Nós víamos o Cristo falar naquela época, mas nós não entendíamos nada, muitos não liam, muitos davam risada, não entendia o que ele falava. Tá? Ele deixou o traço de luz do Evangelho, né, na sua vivência, com exemplos confirmando a majestosa vida do Santo dos Santos, deixando para toda a humanidade novas forças que nos dão o poder de levar nossa cruz até o fim. Tá? Não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração, porque eles necessitam ser despertados. Tá? Despertados. Mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos desses poderes, como filhos de Deus. Basta que os despertamos, nos libertando de todo o mal, tá? Fazendo nascer do sol da vida dentro da nossa própria vida. Olha que lindo, gente. É Deus em nós e nós em Deus. Por isso que Paulo falou, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. Aonde está Deus, gente? Na nossa consciência. Somos filhos do amor, todos nós. Basta que nós despertemos. Ele está adormecido e precisa ser trabalhado. Por isso que o Cristo falou, a casa do Pai tem muitas moradas, dando condição para que o espírito desperte dentro da sua condição evolutiva. Por enquanto, custamos a entender a linguagem da senda evolutiva da alma, mas o caminho para Deus é Jesus, não tem outro. Tá? E ele já veio e nos deixou o celeiro de todo o entendimento, bastando que entendamos e sigamos a voz do pastor. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios ou santos. Não obstante, seremos santos e sábios pela mão do progresso traçado por Deus. Somos o comando do Cristo, que não nos perde de vista em nenhum momento, gente. A inteligência do homem vai despertando progressivamente, de acordo com o seu crescimento. O progresso não dá salto. Não adianta eu querer falar para o espírito se ele não tem condição. O despertar é gradativo. E muitas vezes a luz incomoda o espírito que está na sombra, porque ele não sabe ainda o que é luz. E aí eu quero lá falar, né? Então, a inteligência do homem vai despertando progressivamente de acordo com o seu crescimento espiritual. E rogamos aos homens que façam bom uso do raciocínio, para que não venham recomeçar o aprendizado em nova existência, tendo a dor como mestre. Olha lá o que termina. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa, nesse momento, envolver todos os companheiros espirituais que estão conosco nesse momento, buscando essa luz, porque nós também estamos aqui. Jesus está conosco a todos os momentos, nos envolvendo, nos confortando, trazendo força para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe,
que os nossos lares agora sejam envolvidos por vibrações de amor e carinho, iluminando cada consciência, para que desperte o seu momento certo sobre a realidade que está inserida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito. E assim